Alguns elementos na nossa casa podem nos adoecer, você sabia? Por isso, gente, temos que ter muita atenção com isso. Mas não se preocupe, que eu já vou falar 5 para você ter mais atenção dentro do celular e assim poder corrigi-los. Alô, Flor! Seja bem-vinda a mais um vídeo! Faz um tempo, né, que eu não falo de casa, eu mergulhei ali no desenvolvimento pessoal, fiquei ali bastante tempo, mas vamos voltar um pouquinho para falar disso que eu tanto amo, que tem tanta influência na nossa vida e tanta importância. Afinal, né, a nossa casa, o nosso lar é um lugar de tanto amor, de tanto carinho, de tanto conforto, ou deveria ser. Se a sua não for, gente, aí tá aí um dos motivos, né, que pode estar te adoecendo. Mas eu vou supor aqui que a gente tem esses lares muito amorosos, muito queridos, e que esses 5 elementos podem estar te adoecendo sem você nem perceber. E aí a gente vai conversar sobre isso, discorrer sobre isso, para você poder corrigir tudo isso na sua vida. Se você também ama esses assuntos de casa, de lar, já curte aqui, vamos levar esse vídeo aí pela essa internet afora, aí você me ajuda o canal a crescer e eu fico muito grata. E se você também quiser receber notificações para saber dos vídeos que estão por vir, já se inscreve no canal e já liga a sinetinha, tá bem? Então bora, eu vou tentar explicar um pouquinho do que acontece, né, da importância da nossa casa para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, de uma forma bem simples, né? Nós temos aqui alguns radares internos que vão ali examinando tudo que se passa à nossa volta e vão mandando informações para dentro da gente. É a forma da gente compreender se aquele espaço, se aquele lugar, se aquele acontecimento, se aquele ser, né, aquele bicho, aquela pessoa é seguro, não é, se a gente pode confiar, não pode, se a gente deve ficar mais alerta, se a gente pode relaxar um pouquinho e descansar. E todos esses sinais, né, são enviados para o nosso cérebro através dos nossos sentidos, ou seja, a gente tem esses radarzinhos, audição, visão, tato e etc, que vão captando aí informações, mandando para o nosso cérebro, fazendo ali umas associações com as nossas emoções, para a gente saber de tudo isso, o que é seguro ou não para a nossa existência. Então, é natural que, por exemplo, quando a gente vê algo que lembre uma comida, não precisa nem ser a comida em si, pode ser uma imagem, muitas vezes, uma cor ou alguma coisa assim, pode ser que a gente sinta uma emoção de felicidade, de alegria, porque a gente entende que aquilo é bom pra gente, né? Pra gente se alimentar, pra gente ficar bem. Assim como quando a gente vê coisas que possam nos machucar, que um animal, né, uma cobra ou qualquer coisa assim, a gente já começa a ter ali reações que preparam a gente ou pra correr daquele bicho ou pra lutar. E hoje, mesmo que a gente não precise ter tanto medo, por exemplo, de uma cobra, a gente ainda tem todas essas funções ali embutidinhas dentro da gente, então é natural que quando a gente veja algo que pode ser perigoso, às vezes nem é, aquilo já acione ali todo um sistema. E isso acontece dentro da nossa casa também. Então, sem querer, às vezes a gente traz esses elementos que não vão fazer mal pra gente, não vão nos atacar, por exemplo, mas que estão ali e podem nos trazer uma certa ansiedade, um certo mal-estar e a gente nem sabe por quê. Então, vamos correr aí para falar desses 5 elementos. Número 1, gente, é a bagunça. É comprovado cientificamente que a bagunça bagunça a nossa cabeça, deixa a gente meio sem compreender, é muita informação junta que a gente precisa captar, que a gente precisa informar, e isso, digamos assim, acaba distraindo o nosso cérebro daquilo que é importante, daquilo que a gente realmente precisa fazer, daquilo que a gente precisa ter foco. Então, uma das coisas que te adoecem é a bagunça. Acreditem em mim, eu falo aqui muitas vezes, né, se você já viu meus vídeos, você sabe, eu dou exemplos comigo, né, com coisas que aconteceram comigo. Por quê? Porque foi assim que eu fui levada ao desenvolvimento pessoal, aí é trazer esses vídeos para vocês, porque tantas coisas eu testei em mim, ou eu percebi uma mudança em mim depois que eu fiz alguns ajustes na minha vida, e eu falo, gente, eu preciso levar isso para mais e mais pessoas. E a bagunça é uma delas, porque eu já fui uma bagunceira aí bem convicta, do tipo que se as pessoas falassem assim, ah, tem que organizar e tal, para você ser mais feliz, eu pensava, ah, gente, que bobeira, imagina, isso é tudo bobeira. Eu me viro na minha bagunça, eu me encontro na minha bagunça, eu sei onde estão as coisas na minha bagunça, mas não é bem assim que funciona, e isso é comprovado, não sou eu que estou dizendo não, isso é comprovado cientificamente, tá? Então, se você assim, compreenda que você não precisa ter as coisas assim perfeitamente sempre alinhadas, sabe? Assim, tipo uma casa de um virginiano puro, com tudo assim certinho, alinhadinho, mas ter uma organização é ter os espaços próprios para as coisas, é pensar em como as coisas elas trabalham melhor naquele lugar, né? Então, por exemplo, se eu guardo naquele lugar, aquele lugar tem que ser fácil de eu guardar, porque se
eu determino que a chave do carro ela vai ficar dentro de uma gaveta lá no meu quarto e o natural dela é sempre estar sendo jogada ali na frente de casa, então tá faltando alguma coisa, né? Então faz parte da organização a gente entender a funcionalidade daqueles objetos e deixar um espaço próprio para eles ali. Então fazer essas divisões, colocar em lugares certos já vai te ajudar e muito. E também, claro, dá uma limpadinha, né, gente? Porque a gente acumula muita coisa, então as coisas que estão atrapalhando estão no caminho, as pedras do caminho a gente já libera ali espaço, doa, vende, faz o que for e deixa só as coisas que vão ser necessárias na nossa vida e fazer bem, ok? Número 2, a luz branca. As pessoas não têm noção de como a luz branca faz mal para a nossa mente, para o nosso cérebro, para o nosso olho, ok? Eu sei que tem pessoas que gostam, que preferem, que se sentem melhor, mas teste um pouco a luz mais amareladinha. Se você precisar, deixa a luz branca para momentos que você precisa estar muito alerta, mas tenta a luz mais quente, né, mais amareladinha dentro da sua casa, porque isso faz diferença para a nossa cabeça, para o nosso cérebro. Aí, já que o 2 eu falei da luz branca, o 3 eu também vou falar de outro ponto que é espaços escuros. Cuidado, porque o escuro ele pode acontecer de diversas formas. Pela falta de iluminação mesmo, né? Tanto natural quanto artificial. É muito melhor ter um espaço com muita luz natural? Sim, é melhor para o nosso cérebro, é melhor para nossa mente, é melhor para nossa vida. Porém, por vezes a gente vai precisar equilibrar com a luz artificial, até porque hoje em dia a gente fica acordado muito mais tempo, né? Então a gente acaba precisando ali desse apoio. Agora, a gente também pode ter isso com o excesso de coisas dentro daquele espaço, com muitas coisas escuras, tá? Não é todo lugar que aceita bem, gente, paredes escuras, móveis escuros e etc. Muitas vezes, se você gosta disso, a gente vai ter que equilibrar para não se tornar um espaço doentio. O ser humano precisa de luz, ele precisa conviver com a luz, especialmente durante o tempo, né, do dia mesmo, e ter essa iluminação vai te ajudar. A iluminação, gente, os espaços escuros, eles estão fortemente também associados a pessoas que acabam sofrendo com ansiedade, com depressão. Então, cuidado, tá? Especialmente se você tiver já isso instalado em você, porém, se você ainda não tem, presta também cuidado para não vir a surgir, às vezes, por uma coisinha tão bobinha, né? Tão simples como a iluminação do seu espaço. Número 4, falta de natureza. Em diversas formas. As plantinhas são boas, vivas, lindas, são boas, são maravilhosas. Mas natureza vai além disso. Tá em formato, tá muitas vezes em cheiro, tá em estampas, em cores, né, nos animais. Então tem várias formas que a gente pode trazer a natureza para dentro do nosso espaço, para esse espaço ser mais aconchegante para o nosso cérebro, para ele se reconhecer melhor ali, porque nós somos seres da natureza e a natureza ela faz bem pra gente, é importante a gente cultivar isso dentro da nossa vida. É claro que assim, se você falar para mim 100% das pessoas precisam de tudo isso, cara, isso nunca existe. Se uma pessoa teve um trauma numa floresta, etc, pode ser que plantas para ela causem algum tipo de ansiedade, né? Porém, existem outros elementos, como eu falei, que não. Trazer isso pode ser muito bom, muito importante. Eu acho que eu não citei também, mas materiais, tudo isso é importante pra gente. É bacana a gente pensar em trazer pro nosso dia a dia, pra nossa vida, já que a gente tem andado cada vez mais fechado dentro dos espaços e menos contato com a natureza real, né? 5, último, né? Mas não menos importante, cuidado com muitas pontas, sabe? Móveis, objetos que formam pontas, que formam muitas quinas. Isso dá um alerta no nosso cérebro, gente, de perigo mesmo. Então é como se a gente sentisse medo e ansiedade e a gente não soubesse por quê. Muitas vezes está virado para você no seu caminho ainda, né? Você tá andando, você olha para aquela ponta diretamente. Sabe quando a gente percebe muito sobre isso? Quando a gente tá sentado num lugar que tem uma ponta assim e tem criança em volta. E aí as crianças estão correndo, etc, e a gente tá sempre tenso, assim, com a mão na ponta, tentando proteger, porque o medo de uma criança bater ali e se machucar é enorme. E de certa forma, a nossa mente sabe que as pontas machucam, né? Não se sabe exatamente por quê, mas talvez por causa dos chifres dos animais e etc. A gente tem essa atenção com pontas. Os prédios, por exemplo, muitas vezes com uma arquitetura mais contemporânea, que formam, assim, uns biquinhos, uns triângulos, umas pontas, assim, saindo,
na nossa mente, eles trazem mais ansiedade do que, por exemplo, um prédio com uma arquitetura mais curvilínea, tá? Então, se você puder prestar atenção nisso, você puder trazer mais curvas para o seu espaço, isso é bacana, porque as pontas viradas ali para você, isso pode fazer com que você se sinta mal, você tenha medo mesmo, você tenha uma ansiedade e você nem saiba o porquê. Então, tão felizes que eu fiz um videozinho só sobre casa? Eu quero trazer mais sobre casa terapia aqui para vocês, né, como eu brinco, para vocês terem consciência, né, do bem-estar como um todo, desde o que a gente faz de dentro para fora até o que a gente faz de fora para dentro, e a gente conseguindo equilibrar isso para nossa vida, né? E se você gosta, não deixa de curtir e comentar, porque isso me ajuda a saber, a entender o que vocês querem ver e o que mais que eu posso fazer para trazer para cá. Afinal, eu tô aqui, né, para trazer tudo isso para você, e você é importante para mim, a sua opinião também, tá bem? Espero que tenha gostado, ó. Um grande beijo, até!